tem acompanhado que a mulher de Rony Lessa, que é acusada de matar Marielle Franco e Anderson Gomes, desmentiu a versão de que ele teria ficado em casa na noite do crime. Esse novo depoimento prestado há 2 meses derrubou o álibi do marido e contribuiu, então, para que o outro réu, o ex-PM Elcio de Queiroz, fechasse o acordo de delação premiada com os detalhes sobre os crimes. Esses detalhes foram revelados pela TV Globo ontem. Nas primeiras versões, a gente lembra, os acusados falavam que teriam passado a tarde, o começo da noite, bebendo em casa, na casa de Lessa, e depois teriam saído para ver um jogo no bar. O Elcio de Queiroz só delatou o amigo depois de ser confrontado com a nova versão dada por Elane. Os dois ex-PMs estão aí presos desde 2019. É muito curioso, professora, né, a gente acompanhar toda a cronologia desse caso, as revelações que vêm surgindo. Muito triste, inclusive, a gente vê que eles terminaram ali a noite do assassinato no bar, mas queria entender, então, como essa quebra do álibi dada aí pela esposa do Lessa muda a situação. Inclusive eu vi que o Lessa e o Elcio de Queiroz se conheceram por causa dela, né? Ela era amiga de infância do Queiroz e acabou apresentando os dois que, enfim, anos depois vieram se envolver nesse caso, né, professora? Perfeito. Natália, eu acho que não sei se tem alguém que está insatisfeito com a resolução, ou pelo menos o encaminhamento para uma resolução mais ampla desse caso. A população brasileira, a democracia brasileira depende dessa investigação e de ir até o fim, né, até o último responsável por esse acontecimento. Chegar mais perto dessa resolução nesse momento, com essa mudança do depoimento e do álibi dos acusados de terem executado esse crime tão brutal, eu acho que é muito positivo para a democracia, porque mais do que a brutalidade do acontecimento em si, do assassinato de Marielle, de Anderson, existe a brutalidade simbólica contra a democracia. Contra a democracia como um todo, de você assassinar um representante da população, mais do que isso, né, contra uma determinada população que é tão subrepresentada, que a população periférica, as mulheres negras, tudo aquilo que era representado pela ocupação daquele cargo por Marielle Franco. Então, se aproximar mais de uma resolução definitiva desse caso é uma notícia boa para os familiares e para os eleitores dessa representante, dessa política, no sentido mais grego do termo, não no sentido negativo que a gente impôs depois, mas é também uma notícia muito boa para a democracia, independente de você ser partidário ou não, ideologicamente, das ideias dela, porque a violência política, ela atinge e ela se espalha de forma que mina a democracia e que acaba com as minorias. Né? E quando eu estou falando de minoria, eu estou falando de minoria política num sentido muito amplo. Todo mundo, em algum momento, é minoria. Né? Acho que tem uma turma que acha que vai ser contemplada pelos pensamentos majoritários, então não há que se contemplar a minoria na democracia, mas uma hora vai acabar lidando com as questões da ditadura da maioria, porque eventualmente vai vir a ser o pensamento minoritário, né? Ocupar essa posição de pensamento minoritário. Então, urge para a democracia brasileira que esse caso seja resolvido e se seja decidido qual é a motivação de fato desse assassinato. Né? E se esses dois agentes agiram de forma autônoma, o que eu entendo que seja muito difícil de acreditar nesse momento, né, que tenha havido que eles tenham decidido fazer isso de forma totalmente pessoal e sem nenhuma outra pessoa envolvida, e entender quem que está envolvido. Né? E quando entender quem está envolvido, se há motivação política e se houver, existe uma gravidade muito grande e a gente precisa começar a desenrolar isso tudo e a voltar a uma normalidade democrática.
Como o Josias falou, no caso da resolução do caso do Alexandre de Moraes, e isso tudo envolve uma coisa muito mais ampla do que o caso em si, né? Mas a gente entender aquilo que é de fato democrático e a gente julgar e punir quem tem ações que são antidemocráticas.